Fala, meus amigos, minhas amigas, como vão vocês? Hoje nós vamos falar dos Jogos Olímpicos, do Torneio Olímpico de Futebol, que é um assunto que não é tão difundido assim na mídia, mas que eu faço questão de falar ao decorrer do vídeo, só depois da nossa vinheta. Vamos lá! Pois bem, meus amigos, minhas amigas, o vídeo de hoje vai ser relacionado ao Torneio Olímpico de Futebol que está dentro dos Jogos Olímpicos e que vai ser realizado esse ano, de 2021, ainda com os Jogos Olímpicos de 2020. E eu vou falar aí de algumas curiosidades, história do Torneio Olímpico de Futebol, e depois, ao decorrer desse vídeo, eu vou entrar em relação a essa questão da valorização dos Jogos Olímpicos do Torneio Olímpico de Futebol, por que ele não é tão valorizado, por que as outras modalidades, os outros esportes valorizam mais a medalha de ouro, a medalha de prata, até mesmo a medalha de bronze, e o futebol não valoriza, não coloca tanta credibilidade em relação à conquista destas medalhas. Pois bem, em relação à curiosidade, o Torneio Olímpico de Futebol, ele é um torneio mais tradicional do que a gente possa imaginar. Então, os Jogos Olímpicos de Futebol, o Torneio Olímpico de Futebol, surgiu ainda em 1900, nos Jogos Olímpicos de Paris. E o interessante é que o futebol ainda não fazia parte do programa olímpico, embora esteja participando dentro do torneio olímpico, das Olimpíadas, mas ele não fazia parte do programa olímpico. Só foi fazer a partir de 1908, nos Jogos Olímpicos de Londres. E em meio a isso, o torneio de futebol, ele acompanhou aquela fase do amadorismo no futebol, que foi do início do século XX até as três, quatro primeiras décadas do século XX. E existia uma história desorganizada, os primeiros Jogos Olímpicos foram desorganizados, não eram participados por seleções, ou era participado por universidades, por clubes. Então, assim, existia aquele ar que não era de profissionalismo, era de amadorismo. Um outro detalhe importante, pessoal, é que a Europa, as seleções europeias, não participam dos Jogos Olímpicos, aliás, não têm a medalha de ouro, não conquistaram a medalha de ouro desde 1992. Então, a última vez que uma seleção europeia conquistou os Jogos Olímpicos foi ainda em 92, nos Jogos Olímpicos de Barcelona, quando a Espanha bateu a Polônia. E naquela época a Espanha tinha alguns jogadores interessantes, tinha Morientes, tinha o próprio Guardiola, que foi medalha de ouro naquela época. E a Polônia, que era uma seleção forte e que era uma seleção promissora, e que muitos consideraram a Polônia como uma seleção de uma geração perdida, porque esperava muito que a Polônia fosse disputar depois as Copas de 94 e a Copa do Mundo de 98. Pois bem, minha gente, e aí? Por que os Jogos Olímpicos ele não é tão valorizado no futebol como em outras modalidades? Primeiro, pelo próprio processo histórico da modalidade. Ela ficou muito tempo sendo praticada de forma amadora, então não iam seleções necessariamente, o atleta ele não competia, não representava, não existia aquele ar de representação do país. Ele representava clubes, representava universidades e não tinha mesmo aquele ar de profissionalismo, só veio surgir depois. Em segundo lugar, é que a partir de 1930, com o surgimento, com a primeira Copa do Mundo, e com a massificação da Copa do Mundo, os Jogos Olímpicos no futebol começaram a perder um pouco da sua credibilidade. E até assim, 1928, os Jogos Olímpicos no futebol,
ele era a principal competição de seleções no futebol disputadas no mundo. Então a Copa do Mundo veio, principalmente a partir de 1950, com a Copa do Mundo do Brasil. Principalmente aqui no Brasil, o futebol se massificou bastante, né, através da incrementação do rádio, né, e da televisão logo depois. Isso ajudou a difundir ainda mais a Copa do Mundo em detrimento dos Jogos Olímpicos. E em terceiro, é que a gente sabe que já há bastante tempo, e aí entra o processo histórico também, é que os Jogos Olímpicos, as seleções são constituídas por jogadores com a idade de 23 anos, sub-23. E apenas 3 jogadores ocupam a faixa etária que é considerada ali fora da idade. E isso não é uma situação tão interessante, isso não cativa tanto o público que é acostumado a ver os jogadores medalhões, os jogadores profissionais que atuam nas principais competições do mundo, né? A própria Copa do Mundo, a Champions League, até mesmo as competições caríssimas, né? Que a gente vê que o campeonato inglês, né? A Premier League, o campeonato espanhol, o campeonato alemão. Então, o formato dos Jogos Olímpicos de futebol ele acaba não chamando tanto a atenção, diferentemente de outras modalidades como o voleibol, como o basquete, que as seleções levam seus jogadores profissionais e jogadores que têm um apelo midiático. Certo, pessoal? Então é essa a minha contribuição aí no vídeo, espero que vocês tenham gostado, deixa o like aí abaixo e vamos para os nossos próximos vídeos. Um abraço!